não se apaixonar por esse livro aqui? Esse livro se chama Corpo de Mulher, Sabedoria de Mulher. Essa autora aqui, ela é uma médica ginecologista e é da Christiane Northrup, acho que é assim que pronuncia, Christiane Northrup. Ele tem 2 volumes, eu tô aqui na mão com o volume 1, vem numa caixinha. E também vou trazer aqui algumas ideias desse livro aqui, na verdade, algumas poucas ideias desse livro aqui, mas que também é um livro pequenininho para ler, mas é um livrão para a vida e para quem está também se procurando e tentando se entender de uma forma mais ampla, né? Então, esse livro aqui se chama O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual, que é um best-seller, na verdade, do Eckhart Tolle. Acho que é assim que fala também. É difícil falar o nome dele, tem muita consoante nesse nome. Bom, então, o nome desse vídeo é Você está armazenando crenças no seu corpo? Quando a gente começa a se perguntar, parece que coisas que são tão simples, né? Que a gente acha que já sabe tudo, mas às vezes coisas tão simples que a gente se pergunta é difícil de responder. E aí lá vai uma delas, vou perguntar aqui para você. Onde é que se armazenam as nossas crenças? Aonde é que você acha que elas se armazenam? Mesmo falando isso, consciente, subconsciente, né? Dividindo um pouco essa ideia daquilo que a gente reconhece, né? Então aquilo que a gente traz à tona e a gente consegue identificar, a gente consegue reconhecer como parte de nós mesmos, né? Isso que a gente está dizendo que é consciente. E aquilo que faz parte de nós, mas que a gente não toma conta disso, a gente, né, não tá reconhecendo que aquilo está acontecendo. Mas separando isso, tá? A gente pode dar essa resposta simples, né? Consciente, inconsciente e tal. Mas mesmo pensando nisso, assim, pensando fisicamente, aonde é que ficam armazenadas os nossos pensamentos, as nossas crenças, enfim. Em geral, a gente tende a imaginar que tudo está armazenado no nosso cérebro, né? Acho que esse é o pensamento mais convencional, mais simples, principalmente na nossa sociedade ocidental. A gente tende muito a supervalorizar o cérebro, né? A entender que tudo passa por ali pelo pensamento racional, mas a gente tem descoberto, a ciência tem descoberto muito mais sobre essa visão, né, tradicional e já está ficando muito ultrapassada do olhar para o nosso corpo. Eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui da Christiane, né, que eu falei que é ginecologista, que eu achei muito interessante e acho que é interessante aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então, ela fala assim, que os órgãos, eles têm locais de recepção, né, de mensagens do cérebro e do sistema imunológico. Sendo assim, é fácil compreender que quando estamos tristes, ela está falando das mulheres, nossos órgãos femininos sentem-se tristes e suas funções são afetadas. E é muito interessante porque ela fala, por exemplo, num outro momento aqui do livro, ela fala dessa questão, por exemplo, das cólicas menstruais, né? E ela fala assim, de como nós, mulheres, nesse momento da história, né, em que a gente trabalha fora, a gente cuida de casa, cuida dos filhos, mas a gente também trabalha, a gente tem carreira, a gente tem, né, uma série de compromissos que a gente quer dar conta, e o quanto que a cólica menstrual tem a ver com essa sensação de que a menstruação é algo que nos atrapalha, né? E que a gente quer estar em movimento fazendo tudo aquilo que a gente já faz, só que o ciclo menstrual, ele, assim como os ciclos da natureza, né? Ele tá ali apontando pra gente para um momento que o corpo diz, agora é seu momento de... o movimento é mais lento, né? Você precisa, assim como o outono e o inverno vêm e tem aquele momento de recolhimento, né?
assim também funciona o corpo da mulher. Então você tem um momento de mais ação, de mais criatividade, né? E você tem um momento de mais recolhimento, de entender o que está acontecendo no seu corpo, mas a gente não quer saber disso, né? A gente quer fazer todas as coisas que os homens fazem, por exemplo, né? Só que o funcionamento do corpo do homem e o corpo da mulher são diferentes. E a gente também, com o tempo, passa a olhar para o nosso corpo também, a partir da cultura, né? Como um problema. Então, é um problema estar menstruada, é um problema, né? O sangue, então, aquilo é visto por algumas culturas, por exemplo, como sujeira, como impureza. E tudo isso vai, de alguma forma, essa cultura, ela está impregnada, né, no nosso pensamento, nas nossas crenças, no modo como a gente leva a nossa vida e como a gente não ouve o nosso corpo. E isso ela coloca, né? Isso está relacionado com a dor que a gente sente, com a cólica menstrual que a gente sente, né? É muito maluco pensar tudo isso, assim, né? Talvez até cause um estranhamento. E aí ela traz uma coisa que é muito bonita, que ela fala assim, quando uma menina menstrua, né, ao invés da sociedade, da cultura que a gente tem, tratar isso como um problema, né, como um peso, como como algo sujo, né? Ela fala também da mulher, das dificuldades que a gente passa pela questão, né, do cheiro, do odor. Então, e a gente vê, né, na farmácia lá tem os lencinhos para odor e não sei o que. Então, assim, a gente está o tempo todo trabalhando com o corpo como se ele fosse um problema a ser resolvido, né? Algo que a gente tem que camuflar, que a gente, enfim, e isso tudo está relacionado com a forma como o corpo se expressa, com a forma como o corpo reage, né? E aí ela diz, quando uma menina menstrua pela primeira vez, ao invés de tratar isso como um problema, ela deveria receber flores, né? Porque é um novo momento do seu corpo, uma nova descoberta dos seus ciclos, né? E isso tudo está muito relacionado com os ciclos da natureza, mas isso é papo para um outro vídeo, né? Mas assim, só para trazer um pouco o exemplo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui na leitura. Então ela diz isso, quando estamos tristes, os nossos órgãos femininos sentem-se tristes e suas funções são afetadas. Aí ela continua, os nossos pensamentos, emoções e cérebro comunicam diretamente ao nosso sistema imunológico, nervoso e endócrino e com outros órgãos do nosso corpo. Além disso, apesar desses sistemas corporais serem convencionalmente vistos e estudados como algo separado, né? Agora talvez na escola esteja diferente, mas eu fico lembrando como eu aprendi na escola, né? A questão, o sistema reprodutivo, o sistema digestivo, o sistema respiratório, então tudo bem separadinho, né? E os médicos também, né? A gente vê a questão dessas especialidades, tudo bem separadinho. Então, a gente tem muito essa visão, né? De tudo bem separado, como ela está falando aqui. Então, eles são estudados como algo separado e, na verdade, são componentes do mesmo sistema. Se o útero, ovários e os glóbulos brancos e o coração produzem produtos químicos similares aos produzidos pelo cérebro, quando está a pensar, em que parte do corpo está a mente? Então, ela está dizendo assim, a gente acha que tudo é sinal, tudo que o corpo passa são sinais enviados exclusivamente pelo cérebro aos outros órgãos. Mas, na verdade, os órgãos, que a gente vê como sistemas ali separados, eles estão o tempo todo se comunicando entre si, não necessariamente dependendo dessa agência reguladora central que a gente acha que é o cérebro, né? Que só o cérebro que manda. Então, ela diz assim, em que parte está a mente? A resposta é, a mente está por todo o corpo. Complicado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ela fala aqui. Ela diz assim, já não se pode pensar que a mente está simplesmente confinada ao cérebro ou ao intelecto. Ela está em cada célula dos nossos corpos. Cada pensamento tem um equivalente bioquímico.
cada emoção que sentimos tem um equivalente bioquímico. Aí tem uma outra parte aqui que eu acho bem legal, que ela diz assim: o nosso estado de saúde reflete a soma total das nossas crenças desde a nascença. Toda a nossa sociedade funciona assente em muitas crenças partilhadas e frequentemente prejudiciais. Todos os seres vivos reagem fisicamente ao que pensam ser a realidade. Em geral, a gente acredita que só o pensamento racional, só o pensamento lógico e só aquilo que pode ser descrito pela nossa linguagem oral, principalmente pelas palavras, pelas frases, né? Por essa capacidade que a gente tem de se expressar, se comunicar pela oralidade, né? Ou de forma escrita, que é inteligente. Mas vamos parar para pensar na origem da nossa vida, né? Ali é tão simples isso. Então, assim, você vai dizer, é o DNA, né? No DNA tem as informações. Tá, ok. Ok. Mas nem por isso deixa de ser uma inteligência. Então, vamos pensar ali nas células, no feto, né? Que as células vão se dividindo, no início elas são todas iguaizinhas e elas vão se dividindo e se especializando, né? Então ali vão se formando órgãos diferentes, né? Elas vão se agrupando de formas diferentes e de tudo aquilo surge a vida, né? Então é uma inteligência incrível. E ali você ainda não tem um cérebro formado, ao contrário, aquilo está se formando, né? Então essa ideia de que a nossa inteligência está só aqui, ela já cai por terra quando a gente pensa aí nesse exemplo, que é um exemplo tão simples, né? Então a inteligência está por todo o nosso corpo, as informações estão por todo o nosso corpo, nós armazenamos informação, né? Nesse livro aqui, O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele vai falar pra gente que os pensamentos, eles geram emoções. E essas emoções, esses sentimentos, têm um correspondente bioquímico, digamos assim, no seu corpo. Esse correspondente bioquímico promove, inclusive, essa interação entre órgãos, entre tecidos, músculos, células, de todo o corpo, de toda a mente, né? Agora a gente já está olhando para o corpo como essa grande mente. Bom, então, isso tudo está acontecendo o tempo todo no nosso corpo. E aí o Eckhart Tolle, ele vai trazer uma outra questão, que é essa ideia do corpo emocional, né? Ele vai falar muito da questão da energia, né? Então a gente pode pensar assim, por exemplo, em uma pessoa que quando chega num ambiente, às vezes a gente fala, nossa, que pessoa carregada, né? Nossa, deixou o ambiente pesado, né? Então a gente tem essa capacidade de reconhecer a energia, né? Ou então chega uma pessoa e você fala, nossa, que pessoa maravilhosa, como ela deixou, né, tudo mais leve, tudo mais gostoso, né? Ai, que energia boa, a gente fala. Então tem tudo isso, né? O nosso corpo, os nossos pensamentos geram emoções e pensamentos e emoções, eles são energia. Então, seu corpo, sua energia, né? Seu corpo corresponde a uma determinada energia. E aqui no caso do Eckhart Tolle, ele está falando, né, um guia para a iluminação espiritual. Então ele está falando assim, tá dialogando com pessoas que estão procurando ascender, né? Estão procurando evoluir, crescer, se iluminar. Claro, se iluminar não é um estágio final, né? Não é assim, cheguei lá na iluminação final. Não, é ir se iluminando, né? E cada vez mais se aprimorando. Então, quando ele fala isso, e é muito legal, porque quando eu comecei a me interessar mais por esses temas, eu comecei a pensar assim que, nossa, a gente pouco fala disso, né? A gente pouco fala do quanto que somos responsáveis pela nossa própria energia, né? E porque essa energia, ela afeta o nosso próprio corpo e ela afeta a realidade ao nosso entorno, as pessoas e inclusive as pessoas que nós amamos, né? Mas a gente não é educado a pensar nesses termos. E aí eu fiquei muito assim, nossa, mas
será que eu tô viajandão, assim? Será que, né? Porque eu fiquei pensando, cara, a gente devia ser educado a entender que a gente tem responsabilidade sobre a nossa própria energia, né? E aí o Eckhart Tolle, ele fala isso. Ele fala isso, que a gente precisa, primeiro de tudo, né, reconhecer que a gente é responsável pela nossa própria energia, se a gente quer ascender e se a gente quer que o mundo também se transforme. Então, um ponto que eu acho que é importante é assim, ok, somos responsáveis pela nossa própria energia, e essa energia, né, que está no nosso corpo, ela pode ser fluida, ela pode, né, circular e encontrar vazão, encontrar expressão, e a gente, né, se torna ali seres mais saudáveis, ou ela pode ficar represada, estancada, e a gente pode também, né, criar ali questões de saúde, questões de doença que a gente precisaria estar olhando. Então, a primeira coisa é assim, eu acho que a Cristiane, ela traz um elemento que é reconhecer o que você está sentindo, né? A Cristiane, ela fala assim, a gente está muito acostumado a olhar para fora, né? As questões do que a gente sente e principalmente as dores, elas têm que ser resolvidas de imediato e geralmente com alguma coisa externa. Então a gente vai recorrer, às vezes a gente não está se sentindo bem emocionalmente, a gente vai recorrer à comida, a gente vai trabalhar um monte para não sentir o que está sentindo. Então a gente dá um jeito de colocar um tampão ali, né? Para não sentir. A gente quer não sentir aquilo que o corpo está informando. E então é exatamente essa questão que ela traz. Primeiro de tudo, a gente precisa tomar conta do nosso corpo, a gente precisa entender a linguagem do nosso corpo. E a principal pessoa que pode conseguir fazer isso somos nós mesmos, né? Então esse é o comecinho do livro dela, é isso que ela está falando. E o Eckhart Tolle também, quando ele fala de energia, ele não está dizendo assim, somos responsáveis por nós mesmos, pela nossa energia, então agora é só tudo positive vibration, então é tudo lindo, tudo cor-de-rosa, né? E a gente vai olhar tudo só a partir dessa ótica e acaba, né, sendo uma coisa meio falseada, né? Porque sim, a realidade vai apresentar desafios, em alguns momentos a gente vai sentir medo, em alguns momentos a gente vai sentir raiva. E se a gente nega isso, né, para ser uma pessoa sempre positiva, na verdade, a gente está escamoteando uma situação, né? Tá colocando o que a gente sente para debaixo do tapete. E é exatamente o contrário. Então eles vão falar, não é nem lutar contra o que você sente, nem esconder o que você sente, mas identificar o que você sente, permitir que isso se expresse, reconhecer. E aí, a partir do momento que você reconhece, você fala, tá, entendi. Então, a partir daqui que o meu corpo está me comunicando que aquilo não me faz bem, eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. E isso pode ser em relação à alimentação, isso pode ser em relação a coisas que a gente consome, como, sei lá, um entretenimento que às vezes a gente acha que é legal fazer, ou ver, ou assistir alguma coisa, né? Às vezes até tipo, celular, né? Que a gente tá ali ficando viciado nas redes sociais. Enfim, o corpo dá um sinal de cansaço, de exaustão, né? De esgotamento, e a gente não quer ouvir, né? Ou pode ser também em relação a pessoas, né? A convivência com pessoas. E aí, às vezes, a gente está acostumado, né? Aquela convivência com aquelas pessoas, com aquele círculo, né? E você, mas eu não queria, né, me afastar. Só que, sei lá, vamos supor, são pessoas competitivas, são pessoas que sempre estão tentando te deixar assim num sentimento de inferioridade, sei lá, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Você se familiarizou, você se acostumou com aquilo, né? São as pessoas que você conhece, mas não te faz bem. E o corpo tá ali insistentemente te comunicando isso, te dizendo, olha, não é por aqui o caminho. Então, é uma decisão difícil, né? Você sente raiva, mas ao mesmo tempo, digamos assim, é o que eu já estou acostumado, é o que eu sempre vivi, né? E aí você permite, você permanece, né? Ou então tá num relacionamento com alguém que você ama, né? Num relacionamento amoroso, e aquela pessoa já, né, não faz bem, não tá legal, e você insiste, porque você queria
que desse certo. E aí você vai ficando com raiva, você vai guardando essa raiva, vai ficando com ressentimento, né, das coisas que acontecem, das brigas, do que um fala para o outro, e vai armazenando aquilo em determinadas regiões do seu corpo. E vamos até comparar aqui com, vamos supor assim, com a limpeza da casa, né? Sabe aquela ideia a gente às vezes coloca sujeira para baixo do tapete? Então vamos supor isso. Hoje a gente colocou a sujeira para baixo do tapete. Ontem a gente também colocou a sujeira por baixo do tapete. Anteontem a gente também botou a sujeira para baixo do tapete. O que acontece? Quando você erguer o tapete, vai ser muito difícil você reconhecer o que é a sujeira de hoje, de ontem ou de anteontem, porque já está tudo misturado, né? Então aquilo ali representa um pouco, né, das nossas emoções, aquela sujeirinha que vai se acumulando, que a gente vai permitindo que vá se acumulando no nosso corpo e que com o tempo, vai virar um montinho de sujeira que, no nosso caso, no nosso corpo é como se fosse obstruir, então, né, os nossos canais de energia. Não vai circular livremente, porque tem muita coisa ali que, ao invés de ser sentida, expressada, e deixar aquilo fluir, aquilo se transformar para vir um novo sentimento, não. Aquilo está ali no meio do caminho, acumulando, né? E fica ali parado, estagnado. Então, o que eles trazem é um pouco isso, assim, né? Então, a Cristiane, ela fala de um exercício, que é esse exercício da gente conseguir nomear a situação, né? Nomear qual é a situação e como aquela situação faz eu me sentir, como que o meu corpo reage àquela determinada situação. Então, ter essa capacidade de se auto-observar, principalmente em determinadas situações que a gente percebe, opa, aqui tem alguma coisa que eu preciso identificar, né? Então, a gente pode fazer sempre esse exercício. Então, eu posso nomear a situação. Sei lá, a situação é reunião de família. Na reunião de família, eu percebi que em alguns momentos eu reajo, sei lá, de uma determinada forma que eu quero, sei lá, eu quero impor a minha vontade, eu quero impor uma opinião. Cara, mas por que eu reajo assim só com a minha família, né? Então, a identificação da situação é reunião de família. Vamos supor que seja essa. Como o meu corpo está nesse momento? Nossa, tô sentindo aqui que eu tô suando na mão, tô sentindo que eu fico ansiosa, né? O que eu tô sentindo? O meu ombro fica tenso, né? Enfim, vou identificando isso. E a partir desse momento que a gente permite que o corpo se expresse, que a gente vai identificando essa situação, a gente vai trazendo mais consciência para esse momento. O Eckhart Tolle, ele traz um outro exercício que eu acho que é sensacional, né? Porque uma coisa é a gente identificar essas emoções, a outra coisa é a gente permitir que elas se expressem da forma adequada, né? Que elas aconteçam dentro de nós. Então, ao invés de comer um monte, né? Ao invés de reagir de forma impulsiva, ao invés de trabalhar, né? Sem parar para não sentir, tá com raiva, sente-se com a sua raiva. É mais ou menos isso, né? Se a gente fizer esse exercício, primeiro a gente vai tomar nota da intensidade do que a gente está sentindo. Às vezes a gente não reconhece isso, mas o sentimento de raiva, principalmente, né? Ele traz uma força dentro da gente que às vezes a gente não toma conta. E às vezes a gente fica ali com o pensamento retroalimentando aquele sistema. Então, em vez da raiva se expressar, você tentar entender o que ela quer dizer, você entra na onda dela, você se identifica com a raiva e aí você fica, não, então fulano fez isso pra mim, então eu vou fazer aquilo e vou reagir assim, assado, não sei o quê, e fica retroalimentando. Então o pensamento alimenta a emoção alimenta o pensamento e fica num movimento circular que não acaba, né? Ou então você fica com aquilo, não identifica, não reconhece a emoção e guarda ali pra dentro, para o inconsciente. Então, o que ele fala é uma postura meditativa frente à sua emoção, como alguém que observa o que está sentindo, não como alguém que se envolve com aquele sentimento. Então, você senta, pode fechar os olhos e respira, observa se está com raiva, se está com medo, observa, deixa acontecer, permite que aconteça
sem pensamentos interferindo e sem pensamentos retroalimentando, né? Porque pensamento, emoção, daí a emoção, pensamento, e fica aquilo se retroalimentando. Não, neutralidade. Neutralidade como um observador que sente e deixa acontecer, e aquilo vai naturalmente se esgotando, se acabando, se expressou, acabou. Então, existem essas três não, eu falei duas, né? Mas são 3 indicações aí pra gente lidar com esse mistério que é o nosso corpo, né? É entender, que eu não tinha falado, é entender que aquilo que a gente não suja, a gente não precisa limpar, né? Então, começar a reconhecer espaços, ambientes, coisas que não nos fazem bem e começar a tirar isso da nossa vida. Para isso, eu preciso nomear as situações e perceber o que elas causam, o efeito que elas causam no meu corpo. A partir disso, eu faço essas escolhas do que eu quero, do que eu não quero, do caminho que eu quero, do caminho que eu não quero. E a outra coisa é, quando o sentimento vem, quando a emoção vem, não lutar contra ela ou não substituir, colocar outra coisa no lugar para que eu não sinta. Não, permitir que aquela emoção venha, você sinta ela, permita que ela se expresse e a partir dali você consegue trabalhar para tentar desvendar aquele enigma. O que é, afinal, que aquela emoção, aquilo que eu estou sentindo está comunicando e está tentando me guiar por onde é realmente o meu caminho, né? Então, é um pouco isso. Claro que a gente ainda precisa conversar também sobre a questão da dependência, dos vícios, do ego, né? Porque, em geral, o corpo vai tentar comunicar pra gente, vai tentar trazer pra gente informações daquilo que é da nossa alma, que é do nosso coração, que é daquilo que a gente realmente merece, né? Das coisas boas que a gente realmente merece. Mas a gente vive também uma relação com o nosso corpo de informações que vêm da dependência, que vem, né, das crenças limitantes, que vem também do ego, né? Então, às vezes é o ego que quer ser saciado. Então, tem tudo isso para a gente tentar identificar. Mas o primeiro movimento é sempre permitir ali que o corpo comunique e tentar estabelecer essa relação com o corpo, né? De que ele comunica e a gente escuta. Então, por hoje é isso. Queria agradecer a sua presença e namastê. Até o próximo.